Atlético acerta a contratação de Eduardo Domingues e ele será o novo treinador do Galo, mas ele é bom mesmo? Eu vou trazer uma análise sensacional nesse vídeo, então assista até o final. Sobre o CEO do Galo, Pedro Daniel, disse algo muito importante e interessante para o futuro do Galo. E o Thomaz Pérez, cadê o Thomaz Pérez? Vamos falar também sobre isso. Então assista até o final, tá imperdível. Deixa o like agora, já curte o vídeo, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal. Quem puder clicar em hypar também, pô, ajuda demais. Tamo junto, obrigado. Meus amigos do esporte, a informação, né, já na segunda-feira nos Donos da Bola, Elton Novaes trouxe o nome do Eduardo Domingues, atual treinador do Estudiantes de La Plata, e a coisa avançou. Eu até havia recebido uma informação que poderia ser o Palermo, só que a coisa caminhou, o Atlético tinha 3 nomes, 3 portugueses e um argentino, e era exatamente o Eduardo Domingues, o nome que o Atlético queria. Depois de um estudo feito com Siga, né, várias reuniões, chegaram ao consenso de que o Eduardo Domingues poderia ser o treinador atleticano. 47 anos, ganhou o campeonato argentino no ano passado, treinador muito respeitado na Argentina, e o Atlético então entende, até porque, usando do mesmo critério, o Milito veio recentemente, fez um grande trabalho, e agora o Atlético acredita que o Eduardo Domingues possa ser, ou chegar próximo de fazer um trabalho igual ou melhor, né, que o Milito. Obviamente que fica na retina do atleticano é a dificuldade no Campeonato Brasileiro, né, de 2024, mas as 2 finais. Perdeu as 2 finais, mas chegou a 2 finais. Uma fonte do Atlético me confirmou que estava bem adiantada a negociação com Eduardo Domingues, que inclusive, posteriormente à informação que recebi, o Elton Novaes também recebeu uma informação de que ele poderia estar no domingo acompanhando o primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual, de uma das semifinais, na Arena MRV, entre Atlético e América. Então, o Eduardo Domingues, estando por aqui, obviamente que não viria para passear, né? É a informação, então, de que o Atlético deve, nas próximas horas, anunciar, então, Eduardo Domingues, atualmente treinador do Estudiantes de La Plata. Detalhe é que o próprio Verón confirmou lá na Argentina que, inclusive, já procuram por um substituto. Vamos trazer aqui, vamos começar falando rapidamente sobre o Thomaz Pérez. Olha que interessante. O Thomaz Pérez já chegou a Belo Horizonte há alguns dias e até agora não tivemos anúncio. Ô Beto, então, o que aconteceu? Melou a negociação? Ele vai embora? É muito curioso pelo seguinte, eu de fato não tenho informação de quando ele será anunciado, acredito que será muito em breve, porque ontem o Atlético deixou vazar, eu não me lembro agora como se postou no grupo nosso lá de setoristas, ou se eu vi no YouTube direto, mas o Atlético deixou vazar um vídeo onde tem ali, aquele vídeo de bastidores, onde tem a chegada do Thomaz Pérez em Belo Horizonte. Tem, inclusive, ele na Arena MRV, vendo a arena, falando do estádio, muito bonito, elogiando o estádio do Galo, realizando exames. Então o vídeo já está pronto, alguém deixou esse vídeo vazar e depois foi retirado. Tá? O vídeo foi excluído, foi retirado. Então, eu assisti, né, não assim, vi o vídeo inteiro, mas eu fui passando ali, vendo, né, o conteúdo do vídeo, e o Thomaz Pérez já está com a camisa do Galo, já está fardado, já conheceu a arena, já realizou exames. Falta realmente aí o anúncio oficial do Galo, deve acontecer muito em breve, mas ele será jogador do Atlético aí. O Thomaz Pérez, que é uma promessa muito importante, que pode sim virar. Acho até que o Atlético precisava de um volante mais pronto para chegar e jogar, um primeiro volante. Vamos ver também com a chegada do Domingues, o que ele vai pedir aí, porque a janela de negociações ainda, de transferências, ainda está aberta. Mas o Thomaz Pérez é um garoto muito promissor e deverá ser anunciado aí nos próximos dias, tá bom? Vamos lá, gente, vamos falar sobre o Pedro Daniel, falou algo sobre o futuro do Atlético, falando aí com relação ao novo patamar, o que ele imagina do Galo para os próximos anos. Achei muito interessante. Vamos lá, gente, falando então sobre o Pedro Daniel, ele deu entrevista à ESPN, dá uma olhada no que ele disse, isso aqui é muito interessante, tá? Vamos ouvir aí. A gente luta para ser campeão sempre, mas eu acho que a gente vai ter mais dificuldade, talvez no primeiro ou no segundo ano, tá? Mas eu tenho muita convicção que a gente vai estar aqui na primeira prateleira do futebol nesses próximos 5 anos, e aí, sendo competitivo, disputando todos os anos, a tendência é que, de fato, a gente conquiste algum título. Até é um ponto importante que a gente fala, que foi criada uma expectativa. O Atlético, ano passado, jogou a final da Sul-Americana. Ano retrasado, jogou a final da Libertadores. E Copa do Brasil. E final da Copa do Brasil. Então, assim, a gente começa a olhar que, dentro da realidade financeira e estrutural do clube, nós estamos sendo competitivos. Obviamente que agora o Campeonato Brasileiro também é um grande foco, porque a gente sabe, né, e a gente precisa voltar para a Libertadores. Esse é o nosso maior objetivo nesse ano. Mas eu acredito sim que a gente vai ser competitivo em muito pouco tempo.
Tá, então, Pedro Daniel, e eu espero que, de fato, eu não encarei, eu vi gente falando, mais uma promessa. Eu não encarei como promessa, não. Para mim não foi uma promessa, né? É o que ele enxerga no Atlético, e o Pedro Daniel é muito competente, é um senhor muito competente aí, né, que chegou para o lugar do Bruno Musi. Eu acho que ele pode sim fazer um grande trabalho, e eu espero que, de fato, o Atlético volte a ser protagonista, né? Se tiver que ser nos próximos 5 anos, assim, um pouco com uma certa dificuldade, apesar que esse ano também o Atlético contratou bastante, tem contratado bem, tem algumas carências, mas contratou legal. Agora, se a gente precisar sangrar um pouco para daqui 4, 5 anos, tá lá, Flamengo, Atlético e Palmeiras, por exemplo, né? Não impede igualdade, ainda mais com o Flamengo, com o poder financeiro que eles têm, mas o que aconteceu em 2021, por exemplo, não só questão de títulos, né? Não é bem isso, mas ali em 2021 era Atlético, Flamengo e Palmeiras. Aí 22 também, todo mundo falando Atlético, Flamengo e Palmeiras. Aí a ordem, tanto faz. Mas é isso que precisa voltar. Tomara que aconteça, porque deixaram realmente o Atlético, né? Foi piorando ano após ano. Foi até um tema da pergunta que eu fiz pro Rafael Menino na época, na coletiva. O Atlético foi piorando ano após ano. E agora está até provado, né? Comprovado aí com a fala do Pedro Daniel. Ele concorda comigo, porque disse, inclusive, do Atlético voltar a esse patamar aí nos próximos 5 anos. Tomara que, de fato, isso aconteça. Agora, time grande, né? A gente quer para agora, é para já. Então nós vamos falar aí do próximo, né? Do novo treinador do Galo, que eu acho que pode ajudar nesse processo, tá? Para o Atlético voltar a ser protagonista. Vamos falar sobre isso. Vamos falar então sobre o novo treinador do Galo. Informação que veio da Argentina, já foi também apurado por aqui. Mas tá aí, o César Luiz Melo, né? Quando ele fala, meu amigo, tá falado. Atlético Mineiro acordou a chegada de Eduardo Domingues como seu novo treinador. Informação também aí com o Marco Geves. Então tá aí. Mais jornalista, Germán Garcia Grova também. Eduardo Domingues, Cevade Estudiantes. O treinador executa a cláusula de saída, contrato com o Mineiro por 2 anos. Parece que, pelo que eu vi, ele tem uma dívida. O Estudiantes tem uma dívida com o treinador, o Atlético vai arcar com essa dívida, né, cerca de $1 milhão, e aí ele vem para o Galo. Diário Olé, gigante, né, lá na Argentina, tá aí também falando bombaço. Eduardo Domingues está a sair, né, vai deixar aí o Estudiantes, o treinador comandará o Estudiantes contra o Sarmiento, tá, amanhã, e depois deixará o clube, será o novo treinador do Atlético Mineiro. Então tá aí, vem numa temporada em que conquistou 2 títulos com o Estudiantes e renovou seu contrato há um mês, você vê, acabou de renovar o contrato e mesmo assim está vindo aí para o Galo. Depois foi falado também com relação a isso, ó. Juan Sebastião Veron acaba de confirmar, tá aqui, ó, a esse jornalista aqui, que amanhã contra o Sarmiento de Junín será o último jogo de Eduardo Domingues como treinador do Estudiantes de La Plata. O Atlético Mineiro pagará $1 milhão pela rescisão do contrato, tá? Então esse jornalista aqui, ó, essa jornalista na verdade, né, conseguiu a confirmação aí com o próprio Veron, que é o presidente do Estudiantes, que ele está vindo para o Galo, tá bom? E aí, gente, primeiro, né, eu vou trazer uma opinião aqui muito interessante, tá, sobre o treinador. Muitos não conhecem. Eu tô vendo muita gente criticar mesmo assim, sem conhecer e só porque é argentino. Tipo assim, não é nem questão de xenofobia, não é isso. Por exemplo, o Atlético, nas últimas vezes que teve treinadores argentinos, não deu certo. O São Paulo, é aquele negócio, não deu certo, beleza, não ganhou título agora. O Milito chegou em 2 finais, infelizmente perdeu as 2. O São Paulo, ok, não foi bem, mas chegou na final da Sul-Americana, perdeu também, esse tem sido o problema. Né? Mas eu acho que não é questão de nacionalidade. Porque senão hoje a gente coloca no mesmo balaio o Tite, o Felipe Luiz, o Renato Gaúcho, o Mano Menezes, só porque são brasileiros é a mesma coisa e não é assim. O Eduardo Domingues, ele é um treinador de 47 anos, que já conquistou vários títulos, tá? É um treinador que prioriza muito também o sistema defensivo, acho que é o que a gente precisava. Chega também, um treinador ofensivo demais, muito pra frente, igual era o Sampaoli. Gente, o Remo chegou na cara do gol contra o Atlético várias vezes. Se não me engano, tiveram 5 chances claras. Você tem que fazer 3, 4, 5 gols por partida para ganhar um jogo. Isso não existe. A gente precisava mesmo, na minha opinião, de um treinador que priorize essa questão defensiva, né? Que não tem esse pensamento ofensivo a qualquer custo, atacar a qualquer custo. E eu acho que isso é muito interessante. Então, para mim, o Atlético acertou na contratação do treinador. E eu vou trazer aqui um trechinho, tá? E depois eu vou deixar o link do vídeo para você assistir completo. Recomendo muito. Do meu amigo Vitor Cunha, Vitor Scout aqui o canal, ó. O canal tá aqui, Vitor Scout. Olha só o que ele disse. No comecinho aí do vídeo, ele fala algo bem interessante. Vamos lá, vamos ver. Se o Atlético contratar Eduardo Domingues, a mudança não vai começar no esquema tático, vai começar na cultura.
Porque Domingues não é um treinador de improviso, não é um treinador de impulso emocional, não é treinador que aceita jogo desorganizado, mesmo quando vence. Ele é treinador de controle, e controle no futebol brasileiro é uma palavra perigosa. A torcida do Atlético aprendeu nos últimos anos a conviver com intensidade, pressão alta, jogo agressivo, risco constante. Às vezes encantador, às vezes caótico. Domingues representa o oposto do caos. Ele representa estrutura antes do espetáculo, defesa antes da transição, organização antes de liberdade total. E aqui começa o conflito real. Não é sobre se ele é bom treinador, ele é. Os títulos recentes nos Estudiantes comprovam isso. A pergunta é outra. O Atlético está pronto para jogar um futebol de disciplina tática antes de jogar um futebol de emoção? Porque contratar Domingues é assumir que o time vai sofrer menos, mas talvez também arriscar menos. E essa decisão define o ciclo. Eduardo Domingues construiu sua identidade no futebol argentino, um ambiente historicamente intenso, físico e emocional. Mas, ao contrário do estereótipo argentino de jogo combativo e vertical a qualquer custo, ele sempre buscou algo diferente. No Estudiantes, o time não era o mais brilhante tecnicamente, não era o elenco mais caro, não era o mais profundo, mas era o mais organizado. E isso não é detalhe. Se você observa os jogos dos Estudiantes com atenção, percebe que raramente o time está longo em campo. Raramente está a 30 ou 40 metros entre a defesa e o ataque. O bloco é curto, compactado, coordenado. A defesa se move como uma unidade. O meio acompanha, o ataque fecha linhas de passe. Não é marcação individual agressiva, é ocupação racional de espaço. O adversário raramente encontra o corredor central livre. Domingues acredita que o futebol se decide primeiro pela negação de espaço. Ele não pensa o jogo a partir da bola. Ele pensa o jogo a partir do espaço. E essa diferença muda tudo. Os sistemas podem variar. Bom, tá aí. Agora eu vou deixar para você acompanhar o restante do vídeo, tá? Ele fala sobre esquema tático, faz uma análise também aí geral do treinador, falando sobre como ele gosta de jogar, quais esquemas táticos, como o elenco do Atlético pode encaixar com o treinador, com o Eduardo Domingues. Vale muito a pena. Eu vou deixar o link aí na descrição, vou deixar fixado nos comentários, que aí você vai lá depois, clica e assiste aí lá no canal do meu amigo Vitor, que vale muito a pena. O que ele falou pra mim, vai me desculpar, pode até dar errado, lógico, pode dar certo, pode dar errado, aí só o tempo vai dizer. Mas o que ele disse, pra mim, definiu, é o que eu quero no Atlético. Eu não quero esse Atlético maluco, atacando de qualquer jeito, exposto, não. Eu quero um Atlético, às vezes pode ser até um pouco chato mesmo, mas pelo menos é um time competitivo, que briga, que luta até o fim, ali no 1-0, 0-0, 1-0, 2-1, tá ali brigando e tudo, aquele jogo sempre muito complicado pro adversário, e não aquele 3-0 pro adversário e a gente lá apanhando. Não é isso, que a gente viu muito, acontecer muito no Atlético nos últimos anos, né? Enfim, gostei demais. Vamos lembrar o que eu sempre disse, né? Ano passado o Flamengo, campeão da Libertadores, o time que mais ameaçou o Flamengo foi o Estudiantes, que eliminou. O Flamengo eliminou o Estudiantes nos pênaltis, tá? Nos pênaltis. O Estudiantes venceu o Flamengo na Argentina. Então, assim, não é pra qualquer um. Ainda mais você pega os dois times, os dois elencos, a disparidade é enorme. Então ele fez um trabalho muito bom, gostei demais aí da contratação, bacana. É o que eu falei, gente, o Atlético estava aí sondando bons nomes interessantes. E eu acho que fechou com um nome legal, gostei demais. Parabéns aí. Agora é torcer para dar certo, né? Vamos torcer para ele chegar aí e dar certo. Mas enfim, gostei. E um recado importante. Hoje, às 20 horas, eu tenho uma live aqui com o Tanaka e com a participação de Jesus Dátolo. É, meu amigo, o Dátolo vai estar ao vivo com a gente, com imagens, tá bom? Batendo aquele papo, falando sobre o treinador e sobre outros temas também aí. Quem sabe jogadores também aí, né? Questão do Galo, o pessoal vai poder fazer pergunta aí de outros nomes, o Lomônaco, por exemplo. Enfim, então hoje, Jesus Dátolo estará ao vivo com a gente a partir das 20 horas, imperdível, tá bom? E aí, o que você achou? Gostou do novo treinador do Galo? Eu gostei demais dessa escolha, tá bom? Tomara que dê certo. Quero saber a sua opinião, se você gostou ou não. Queria um português, queria um brasileiro, queria o Renato Gaúcho, muita gente falando dele. Comenta aí, deixe nos comentários, deixa o like no vídeo antes de sair, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito. Tamo junto, agradecer a todos pela audiência, pela paciência, fiquem com Deus.